Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma tarde de estudo. Hoje o nosso assunto será obsessões e possessões, o nosso companheiro Rui Marcelo. Quem vai fazer a página da ambientação é a Janaína. Beleza. Também boa tarde a todos. A página de hoje está sendo retirada do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, da influência moral do médium. É o item 228, um trecho dele. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Livro dos Médiuns. Obrigado, Jana. Vamos fazer agora a nossa prece inicial. Mestre querido, muito obrigado por mais uma tarde de estudo, para que possamos entender mais o fim da sua palavra, e assim passar pelas nossas dificuldades com menos sofrimento, com menos revolta, e contornar e continuar no nosso caminho de evolução. Amigos espirituais, fiquem conosco, nos acompanhando e auxiliando, intuindo nosso companheiro Rui Marcelo, que fará o estudo dessa tarde. Que assim seja. Rui, você está com a palavra. Inicialmente, nossos cumprimentos a todos os amigos, não é, que se reúnem para o estudo da tarde de hoje, agradecendo pelo convite que nos foi feito para assumir essa condição de facilitador, não é? Dirigimos o pensamento mais uma vez a Deus e aos bons espíritos, para que possam, não é, nos trazer os esclarecimentos, não é, os conselhos para que o estudo seja exitoso, no sentido de nos orientar ao progresso, né, podendo compreender melhor os fenômenos e as leis da vida. Muito boa tarde a todos os queridos amigos. Deixa eu ver aqui, fazer a chamada, né? Eduardo, Heloísa, nossa querida Janaína, portadora desse convite, Lucas, Márcia, a Márcia Brandão, Maria de Lourdes, Matheus, Sandra, Sueli e Valéria. Eu queria, ao transmitir para vocês, não é, muito afeto, eu os deixo à vontade para interromper a qualquer momento, para fazer questionamentos, pontos de vista, ainda que sejam laterais, não necessariamente sobre o que está sendo dito, porque o nosso intuito aqui é colaborar ao máximo, tendo em vista o interesse de vocês pelo estudo da doutrina espírita. Então, às vezes, a gente fica reflexivo diante de uma colocação ou outra, de um trecho, que, embora não seja pertinente à matéria principal, é útil, não é, para que tenhamos uma maior convicção em torno daquilo que conhecemos como Espiritismo, e eu desejo servi-los nesse sentido, por termos algum estudo já realizado neste tema. Meus amigos, eu vou colocar aqui uma apresentação para servir de roteiro, para servir de norte, para essa nossa conversa, para essa nossa troca de ideias. O tema que nos foi proposto são as possessões e obsessões. Todo mundo está visualizando aí direitinho a apresentação? Ok? Muito bom. Então, como eu disse, é apenas um norte, fiquem à vontade para se colocar. Mas o fato é que temos o objetivo de
pontuar a diferença entre possessões e obsessões. Eu acredito que vocês já tenham realizado estudos sobre a mediunidade, sobre os fenômenos espíritas, sobre os fluidos. Nós tivemos ocasião de fazê-lo juntos há algumas semanas, né? E então, diante disso, creio que a tarefa não é muito difícil. Entretanto, não sendo matéria nova, nós nem por isso vamos deixar de fazer, né, com um método, né, com uma certa didática, uma visão sobre o assunto. Mãe do Lucas, bem-vinda, né? Vamos juntos, fique à vontade. Então, eu vou partir do conhecido, né, para o desconhecido. Então, o que mais chama a atenção neste assunto, como algo evidente em todas as épocas com o qual lidam os homens e as sociedades, neste assunto aqui, independentemente de credo, independentemente de convicção teórica, vocês devem convir comigo que são as possessões, gênero de narrativas que marcam todas as épocas da humanidade, em diversos povos, nações, grupamentos sociais. Então, eu vou partir daí, tá, gente? Eu pego em A Gênese uma citação do Novo Testamento, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 27. Observem o que diz esse trecho. Leamos. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado, na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade, não como os escribas. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Ficaram todos tão surpreendidos que uns aos outros perguntavam: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com o império até aos espíritos impuros, e estes lhe obedecem. Que observações nós podemos fazer dessa passagem, meus amigos? O que podemos destacar desta passagem? Como eu dizia, que é a possessão um fato que se extrai de diversas fontes para realmente confirmar o que eu havia dito, que ele está presente em diversos momentos, épocas e locais na história da humanidade. Desde aquele tempo, né, o povo hebreu, no caso, né, tinha os seus casos e as suas narrativas sobre fenômenos possessivos, que já atribuíam, às vezes de forma até excessiva, né, e descabível, aos espíritos impuros ou espíritos imperfeitos. Olha que ponto de vista interessante. Não é uma visão espiritualista que vem da antiguidade. Na própria Bíblia, um apontamento sobre um fenômeno espiritual que devemos estudar agora e que era impressionante e continua impressionante de lá para cá, sob a denominação de possessão. Não é? Então, isto é um fenômeno que impressiona muito, sim ou não? Quem aqui já testemunhou, não é, uma
possessão. Todos aqui já tiveram experiências assim, de observar um possesso? É impressionante porque é uma verdadeira segunda personalidade. Né? A pessoa fica diferente, muda a voz, muda o semblante, muda de fato realmente, nos dando a notar que se expressa naquele momento, não é, uma outra pessoa, uma outra individualidade ou outro espírito diferente daquele que está vinculado normalmente àquele corpo físico. Não é? E alguns céticos, em razão disso, até fazem diagnóstico hoje em dia de esquizofrenia, não é? Uma psicose, uma dupla personalidade, quando, sem maiores estudos e observações, se deparam com fenômenos assim. Não é? Então, de lá para cá, se observam diversos casos de possessão que chegam ao nosso conhecimento por esse caráter de extraordinário, de coisa impressionante, que espelham uma segunda personalidade, assumindo o corpo físico e deixando latente as características daquela pessoa. Não é? É ou não é, gente? Ô Rui, agora eu tinha colocado aí ou não, mas eu me lembrei, você me fez me recordar de um vizinho que eu tive há muitos anos atrás, e ele, na sua juventude, por volta dos seus 19, 20 anos, uma vez aconteceu um fato com ele. Ele ficou durante uma semana inteira falando, gesticulando e andando como se fosse uma outra pessoa, que não fosse ele mesmo. Ele não reconheceu o pai, não reconheceu a mãe, não reconheceu ninguém. Ele queria voltar para a casa dele, e ele dizia que lugar que era aquele, que não era, e ele estava agindo totalmente diferente. A família entendeu que ele estava maluco, que ele teve um surto psicótico, aí não queriam levar ele para o hospital, não queriam internar, trancaram ele em casa. E chamaram uma vizinha nossa, a Arandi, amiga que frequentava lá o centro junto com a minha mãe, para poder ver se era alguma coisa de espírito. E ela foi lá, conversou, deu um passe e tal, botaram o nome dele na reunião mediúnica, e o negócio depois passou. Melhorou, né? Mas ele foi tido a conta de maluco, a princípio. Isso. Com o conhecimento espírita, nós vamos, não é, observar dupla possibilidade, né? Dupla explicação para condutas aparentes assim. Pode ser, em alguns casos, uma disfunção orgânica, um problema no cérebro, mas em outros tantos casos, não é, a gênese, a causa, realmente está na possessão. Isto é, no fato da expressão de um outro ser, de um espírito naquele corpo alheio, no corpo físico. E isso é motivo, então, de estudo para a ciência espírita, que é a ciência que se preocupa em reconhecendo o princípio espiritual que, no comportamento humano, nós temos sempre duas causas para psicologicamente justificá-lo: causas físicas, orgânicas, e causas espirituais. Tá? Então, isso é o que mais chama atenção, e nós devemos observar a finalidade providencial, não é? Porque Deus, assim, chama a atenção de todos nós para estudarmos melhor essa possibilidade espiritual, não é, que nos convida a conhecer os princípios espíritas, não é, a nossa essência espiritual, a nossa transcendência, a vida após a morte, o mundo espiritual.
são, dentre tantos outros meios, um instrumento de que se vale Deus para chamar a atenção da gente, aqui às vezes muito apegado no materialismo, vendo explicação para tudo na matéria, termos fenômenos assim como a possessão para repensarmos, não é? Para refletirmos profundamente. Quando dele, sobretudo, nós vamos nos convencer pelo raciocínio e não pela imposição alheia de que há realmente uma outra pessoa se manifestando naquele momento. Alguém começou a falar e eu acabei passando por cima. Quem foi? Sim, sim. Rui, primeiro acho que a Sueli queria falar e depois eu na fila. Sueli, por favor. Tá bem. Foi sobre a primeira pergunta que ele fez, né? Aí eu disse que estava dizendo que sim, e eu já assisti já uma pessoa assim, como se tivesse possuído de alguma coisa, mas não, era um espírito, e ele estava realmente naquela pessoa, e eu assisti, foi lá no Terezinha de Jesus que eu assisti. Ok. Também na pergunta inicial que você fez, se alguém tinha visto, né? E eu ia dizer depende, né? Porque você está iniciando como um tipo de possessão, né? Mas a possessão ela é um fenômeno. Para quem atua em reunião mediúnica, tem mais facilidade de estar em contato com esse fenômeno, né? Que eu acredito que você vai explorar daqui a pouco. Isso, vamos desenvolver mais, nós estamos apenas dando notícia, a priori, de que isto, independentemente de sermos espíritas ou não, independentemente de acreditar ou não, é um fato da qual a humanidade é testemunha em vários tempos, certo? Porque essas notícias nos chegam. A questão é qual a explicação para tanto. Os materialistas, evidentemente, vão dizer que isto tem causa orgânica exclusivamente, que isto se explica por uma doença, um problema cerebral, correto? Entretanto, como nós espíritas chegamos à conclusão, sem descartar esta alternativa, que em situações assim, desde Jesus até os dias de hoje, nós temos realmente um espírito se manifestando usando o corpo de uma pessoa. Já adianto, não é? É por meio de uma observação criteriosa para saber se a expressão que se revela nessas crises, ela tem caráter inteligente. Por quê? Em se tratando de uma disfunção orgânica, nós não vamos encontrar lógica, sentido, não é? Se estudarmos adequadamente para o discurso, para as palavras que são ditas nas crises sucessivas da pessoa analisada. Entretanto, se for um fenômeno de possessão espiritual, ao final de uma série de observações destas crises que a pessoa vai ter, você, estudioso, vai perceber que há um discurso, uma fala inteligente, que faz sentido e que se explica em todos os seus problemas, em todos os seus desdobramentos, pelo fato de ali estar uma outra pessoa se comunicando. É assim que nós, espíritas, não vamos generalizar. Chega alguém em crise dessa maneira na casa espírita, eu não vou abrir a boca a priori e dizer, está possuído. Porque isto pode ser um problema orgânico, correto? Um problema não é psíquico. Pode ser? Pode ser. Então, o espírita prudente, armado do bom senso, tem que entender que ele vai acolher fraternalmente aquele irmão em crise, mas vai, antes de definir o seu problema, observá-lo. Observá-lo, não é, com
muito cuidado, né, para chegar a uma certa conclusão. Né? Em muitas situações ainda é impossível, ao final de 2 ou 3 horas de contato, para saber se aquela pessoa, de fato, está com possessão espiritual ou um problema, uma doença orgânica, né, cerebral, mental. Então, muito cuidado com as generalizações. É um fenômeno que existe, mas não é, nós precisamos apreciá-lo para não colocar à conta de possessão certos fenômenos orgânicos, certas doenças do trato psíquico. Jesus não quis contrariar muitos episódios assim que lhe foram levados pelos os hebreus a quem falava, né, pelos judeus a quem falava. Eles, povo judeu, Kardec cita isso em A Gênese, capítulo 15, eles costumavam colocar muita situação assim na conta de possessão espiritual, mas muitos casos eram de doenças outras, como epilepsia, por exemplo. Né? Então a pessoa convulsionava e eles então colocavam logo na conta da possessão. Olha, é um espírito que está causando essa convulsão. E, na verdade, era uma disfunção que conhecemos hoje como epilepsia, uma doença orgânica. Então, é preciso critério, nós não devemos senão buscar investigar num primeiro momento. Estamos diante desse fenômeno ou não? Há possibilidades. O que fazer? Estudar. Estudar, observar para depois raciocinar, compreender e concluir. Essa é a proposta do Espiritismo diante dessa relação constante espírito e matéria. E por falar nela, gente, como é que a gente aprecia a possessão à luz do Espiritismo, assim como a própria possessão, a qual devemos diferenciar daqui a pouco? Possessão e obsessão se enquadram num estudo da ciência espírita das formas de intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tem isso? Tem, é um capítulo de estudo da filosofia e da ciência espíritas que podemos estudar começando pelo Livro dos Espíritos. Nas questões 456 a 557, nós encontramos, então, este assunto desenvolvido, abrangendo, não é, a obsessão, abrangendo a possessão em teoria, segundo o Espiritismo. O que são? São modalidades de intervenção dos espíritos no mundo corporal. Para começo de conversa, é assim que devemos considerar. Formas dos desencarnados, não é, influenciarem, não é, manifestarem a sua ação no mundo em que vivemos, no mundo corporal. Certo? E isso com diversos fins, com diversos propósitos que estão examinados no Livro dos Espíritos. Todos, evidentemente, no contexto das situações que nos propiciam o progresso intelectual e progresso moral, porque Deus permite que os espíritos possam intervir no mundo físico como uma maneira de agitar os homens, as sociedades aqui encarnados, a fazerem movimentos de que resulta progresso. Mesmo quando aparenta ser uma coisa assombrante, uma coisa ruim, daí advirá um bem, não é? Advirá um meio bem aproveitado para que possamos progredir. Não é? Raciocina comigo. Poxa,
como é que as pessoas se convencem de que a vida não é só o mundo físico, o mundo corporal, a vida presente? É pela manifestação dos espíritos, não é mesmo? Ai de nós, então, se não tivéssemos esse incentivo de observar por fenômenos mediúnicos, pela possessão e pela obsessão, as intervenções dos espíritos no mundo corporal. Eu confesso a vocês que a primeira vez que assisti uma possessão, eu ainda não tinha experiência, não tinha vivência espírita, embora já tivesse tido leituras. Eu apenas simpatizava, né, ainda na adolescência, com o espiritismo, simpatizava do ponto de vista teórico, intelectual. E ao ver uma possessão de autoria de um mau espírito, enquanto as outras pessoas ficaram apavoradas ao meu lado, eu chorei de emoção tanto quanto, não é, feliz. Mas como, Rui? Você viu alguém mudando radicalmente, perdendo a sua personalidade, assumindo ali uma outra feição, e você achou normal? Não, não achei normal. É que eu achei ali, comprovando na prática aquele evento, os estudos que eu havia feito teoricamente, de modo que naquele momento Deus me permitiu ter a certeza, como a Tomé outrora, que de fato aquilo tudo que eu lia era verdade, que realmente o mundo espiritual existe, que nós somos seres temporariamente no corpo físico, cuja vida prossegue, não é? Cuja vida preexiste e sobrevive à morte. Então, por mais assustador que fosse aquele momento, aos meus amigos que estavam comigo, mas para mim era confirmação de tudo que tinha ouvido falar. Espíritos existem, espíritos se comunicam, espíritos intervêm no mundo corporal. Que beleza, que maravilha! A gente pensa o lado positivo. A morte não existe. É a virtude do espiritismo. Com isso, mata a morte e nos dá perfeita noção da nossa herança espiritual. Que maravilha, não é? Então a gente tem que ter essa visão assim, otimista, por trás das aparências, entender as essências e com ela a bondade de Deus, não é? A sua misericórdia quando permite nos chamar a atenção esses fenômenos para quem realmente somos e quais são as nossas responsabilidades neste planeta, nesta etapa existencial. Meus amigos, lá, vou dar uma canja para vocês, tá? No Livro dos Espíritos, neste capítulo, nesta série de questões, resumidamente, o que nós temos como possibilidade de intervenção dos espíritos no mundo corporal? De que maneira eles exercem, em que sentido a intervenção no mundo físico? Então vamos lá. Primeiro, a influência sobre os nossos pensamentos. A chamada inspiração, que para a maioria de nós, que não tem uma faculdade mediúnica ostensiva, não é? Ela se dá de maneira muito sutil e, por assim dizer, oculta, mas nem por isso, não é, pode deixar de ser comprovada. Se você observar bem, você pode identificar, não é, a influência exercida nos seus pensamentos pelos espíritos, que assim cumprem um papel providencial de nos auxiliar o desenvolvimento da habilidade de fazer escolhas ou
livre-arbítrio. Também neste capítulo, relativo às formas de intervenção dos espíritos no mundo corporal, nós vamos encontrar a possibilidade de influência dos espíritos sobre o nosso corpo físico. Vai até aí a possibilidade de atuação dos desencarnados. Eles atuam sobre o nosso pensamento. Isso já é muito, é o principal, porque assim exercem uma forte influência sobre aquilo que constituem as nossas escolhas predominantes. Mas também podem manifestar sua atuação sobre corpos inertes, inorgânicos, e sobre o nosso próprio corpo físico, fenômeno do qual a possessão é um exemplo, não é? De uma influência espiritual sobre o nosso corpo físico. É a única? Não, não é a única. Existe uma influência sobre o corpo físico capaz de influenciar no nosso humor, não é? De alterar o nosso humor, de alterar o nosso vigor físico e até mesmo de degenerar em doenças orgânicas. Nós vamos, com o Espiritismo, aprender isso como parte do jogo do magnetismo ou atuação de fluidos, não é, que chega até esse ponto a influência que os espíritos podem exercer. Mas, sem aprofundar, nós também devemos pontuar na sequência que a influência também se dá sobre os acontecimentos da vida, isto é, os espíritos têm uma responsabilidade muito grande por certos eventos que acontecem durante a nossa reencarnação, sobretudo aqueles mais decisivos para que surjam as provas e expiações como meio de progresso espiritual. Há toda uma providência divina, não é, que pelos espíritos se exerce para que se cumpram aqueles gêneros de prova que permitam, ao ser reencarnado, alcançar o seu progresso espiritual, se bem aproveitá-las. E, por último, há igualmente influência dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, que julgamos, quando materialistas, não é, combinações das leis físicas, da química, não é, também, em parte, participam, na verdade, os espíritos em lances assim, das ocorrências naturais, no nosso planeta, no nosso ambiente, na ecologia, não é, Mateus? Então, há um componente assim silencioso, oculto, representado pela influência ou atuação dos espíritos, tá, gente? Então, nesse contexto é que nós vamos apreciar tanto a possessão quanto a obsessão. Os amigos gostariam de fazer algum comentário sobre essas 4 modalidades de influência, ainda falando de generalidades? Então, gente, como é que eu, como estudioso da ciência espírita, posso melhor analisar as formas de intervenção dos espíritos no mundo corporal? Não é? Como é que eu consigo ser um bom observador, um bom pesquisador, à luz do que o Espiritismo nos oferece como conhecimento confiável, racional, fruto da pesquisa metódica de Kardec e de outros tantos, com o auxílio dos espíritos. Então, eu preciso investir sério estudo, primeiro, na mediunidade. A teoria da mediunidade. Onde eu vou encontrar isso? Principalmente no Livro dos Médiuns, Manual dos Médiuns e dos Evocadores. Há um verdadeiro
tratado ali para que possamos, em reconhecendo a mediunidade como uma forma de intervenção dos espíritos no mundo corporal, com finalidade eminentemente comunicativa, perceber como isto é possível, como isto pode se apresentar, que tipo de situações nós devemos reconhecer como plausíveis, como hipóteses a considerar, em detrimento de outras tantas que devemos relegar ao campo do fantasioso, do mágico, do místico, que não tem fundamento na teoria da mediunidade. Eu digo em relação a muita coisa, por exemplo, dentre outras fontes, que se ventilam nos filmes de entretenimento no gênero do terror hollywoodiano, em que vamos encontrar médiuns e possessões, possessos, como obreiros de certas coisas que nem sempre se devem levar a sério, porque são exageros infundados, que se chocam com as leis da mediunidade que regem as formas de intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ou seja, bem estudada a mediunidade, nós não vamos levar a sério certas afirmações, certas narrativas, certos quadros que estão presentes, sejam nos filmes, sejam em certos romances espíritas, em certos livros de autoria pessoal, que a gente pode até ler e achar muito agradável, muito interessante, mas que não passam por um crivo de racionalidade que é próprio do Espiritismo, que é próprio do Livro dos Médiuns, nos esclarecer, tá, gente? Então, antes da gente embarcar aí numa colocação que nos é apresentada, seja sob o nome de possessão, seja um outro fenômeno espírita, né, de manifestação mediúnica qualquer, saibamos o que é possível ou não, de acordo com a teoria da mediunidade colocada em O Livro dos Médiuns. Em segundo lugar, mas ainda pertinente à teoria da mediunidade, gostaríamos de recomendar um sério e detido estudo sobre o perispírito e os fluidos, com base em O Livro dos Médiuns, igualmente, e especialmente em A Gênese, no capítulo 14. Desculpem, aí está 16, mas é capítulo 14 de A Gênese, intitulado Dos Fluidos. Nós vamos entender ali, com esse referencial teórico seguro de Kardec, não é, das obras fundamentais do Espiritismo, que é peça-chave em todos os fenômenos de mediunidade, de manifestação dos espíritos na matéria, no nosso ambiente físico, o perispírito e os fluidos. Já estudamos que o perispírito é o corpo espiritual feito de fluidos. Então eu posso resumir dizendo que os fluidos são peça-chave para a gente entender como os espíritos se manifestam no nosso corpo ou no mundo em que vivemos. Os fluidos, falando resumidamente, né, sem dispensar a tarefa de ir lá conferir nas fontes, os fluidos são um instrumento, princípio intermediário, que possibilita aos espíritos atuarem no mundo corporal. Sem fluidos, não há fenômeno mediúnico. Sem fluidos, não há manifestações físicas sobre
corpos inertes, não há movimentação de objetos por causa espiritual. Sem fluidos, não há faculdade mediúnica para que um espírito se manifeste e comunique-se. Sem fluido, não há possessão, não há obsessão, não há nenhum fato espírita de manifestação física ou inteligente dos espíritos no mundo em que vivemos, se não fosse o elemento intermediário que torna isso possível. São os fluidos. O fluido, então, é o aparelho. O fluido é um instrumento por excelência pelo qual se manifestam os espíritos na matéria mais grosseira. Não adianta a gente ficar imaginando, não é, que há variedades de aparelhos, não é, especificações, complexidades, como às vezes alguns espíritos de terceira ordem desejam nos fazer crer, porque os espíritos superiores nos apresentam de uma maneira muito simples, muito exata e racional, que são os fluidos, sem tirar nem pôr. São os fluidos, é por meio da atuação fluídica, do magnetismo, essa ciência irmã do espiritismo, que nós vamos encontrar a possibilidade da manifestação dos espíritos, seja nos médiuns, seja, não é, em terceiros, seja por meio deles nos corpos inanimados. Os fluidos são responsáveis. O fluido é a enxada, é o computador, é o lápis, é a caneta, é o que vocês quiserem, simbólica e analogicamente, para os espíritos, o que estes objetos representam para os homens, os espíritos encarnados. Tá, gente? Então, vocês vão analisar a obsessão? Vão. Vão analisar a possessão? Vão. Lembrando o quê? Lembrando que são fenômenos de intervenção dos espíritos para os quais, para a qual a intervenção necessitam-se de fluidos com uma qualidade tal que permita a engrenagem desse fenômeno. Se não tiver fluidos que consigam se combinar, que tenham uma afinidade para propiciar, né, que o fenômeno aconteça, ele não vai acontecer. E tal qual um aparelho do qual nós podemos tirar da tomada, interrompendo o fluxo da energia elétrica, também, agindo magneticamente, nós vamos entender a nossa capacidade de influenciar na intervenção que os espíritos procedam sobre o mundo corporal. Se ali há uma corrente de fluidos, habilmente nós podemos atuar sobre essa corrente de fluidos para dar outro curso a esses fenômenos, para interrompê-los mesmo, se assim for de utilidade, conforme a observação que fazemos da cena, né, do caso concreto. Se houver um caráter maléfico, doentio, de afecção, nós poderemos ajudar a suavizá-lo, abrandá-lo, ou mesmo curá-lo com o magnetismo. É isso que eu quero dizer. Se o fluido é um instrumento pelo qual o espírito vai interagir na matéria, sabendo nós outros manipular entre aspas, porque não se trata de usar as mãos, tão somente, ou simplesmente, como se diz por aí. Atuando sobre os fluidos, nós podemos fazer um combate, uma força oposta àquela corrente de fluidos que propicia uma dada intervenção dos espíritos. Percebam que isto é toda uma ciência que eu apresento aqui de forma genérica e resumida. Nós temos diversas consequências para aplicar
diversas circunstâncias para aplicar o que eu estou dizendo, inclusive possessão e obsessão, que vamos ver já já. Rui, Alguém gostaria de falar? Pois não? quando você traz essa questão, né, de através dos fluidos nós podemos cortar, né? Como você falou, tipo, tirar da tomada uma situação, né? Kardec ele traz que uma obsessão de subjugação, no estado que ela estiver, há necessidade de uma intervenção fluídica, né, de espíritos que estejam numa condição melhor, né? Eles dão até o exemplo do curadar, para ser evocado para auxiliar nesse sentido, né? Porque vai penetrar fluido bom no perispírito da pessoa para tentar diluir, né, aqueles fluidos maléficos que estão envolvendo, né, o perispírito daquela pessoa que está sendo obsediada, né? Exatamente. Como nós podemos estudar nos itens 45 a 49 de A Gênese, capítulo 14. Mais à frente eu trago slides a esse respeito, não é? E para que a gente possa focar especificamente no ponto que a Janaína refere para a gente, relativo à possessão. No momento aqui, apenas generalidade, porque creio que a abordagem dedutiva, não é, do geral para o particular, do conhecido para o desconhecido, nos concede mais autoridade para verificar os fenômenos concretos. Tá, gente? Então é por isso que a gente primeiro apresenta os princípios, primeiro apresenta as generalidades, porque quando a gente for falar das espécies, não é, dos fenômenos concretos dos quais a gente tem notícia, ou chama de modo especial, a gente já sabe. E isso aqui tem que ser analisado com base nos princípios. E quais são esses princípios? Para o que a gente quer estudar hoje, um deles é o princípio do magnetismo, ou da atuação fluídica como intermediário necessário para que o fenômeno ocorra. Então, toda vez que doravante observar um fenômeno de possessão, um fenômeno espírita ou mediúnico qualquer, eu tenho que entender, por mais que eu não veja, existe uma corrente magnética tornando possível este fenômeno. Para, dentre outras possibilidades, aquela que eu destaquei, a Janaína repetiu, a gente possa tirar de tomada, se assim for necessário, se assim for conveniente e útil para os envolvidos, não é? Cientes de que nós também podemos exercer um magnetismo de modo individual e de modo coletivo. Nós podemos opor o nosso magnetismo ao magnetismo de um grupo alheio. É um jogo de forças invisíveis a nós, mas que no mundo espiritual é muito bem identificado na figura dos fluidos. São manejados, como nós vimos há algumas semanas, não pelas mãos, mas pelo pensamento e a vontade. Mas sigamos, né? Sigamos. A possessão, do que se trata? Indo direto ao ponto, sem outras considerações, é a possessão o grau máximo de intervenção dos espíritos no corpo físico do homem. A possessão é, portanto, a maior intensidade com a qual um espírito pode se manifestar no corpo físico. Dá para entender isso? Grau máximo, máxima intensidade, né, com a maior força possível. Porque na possessão, por assim dizer, o que identificamos, gente? Como Kardec pontua no item 47 do capítulo 14, a característica é tal na mudança da expressão física
não é? Que é como se o espírito atuante se substituísse ao espírito encarnado. Não é? O corpo do encarnado, não é? Adquire toda uma fisionomia que é própria do espírito que ali está se expressando. Aqui na parte final, terceiro parágrafo, Kardec diz: quem o haja conhecido em vida, o espírito, não é? Possessor, reconhece-lhe no momento, no episódio de possessão, a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Daí ser bem impressionante um episódio de possessão. Então vejam que dentre as possibilidades que o Espiritismo nos mostra de intervenção do espírito na matéria, a possessão é a espécie de grau máximo. O espírito consegue se apossar naquele momento dos órgãos do encarnado para que atribua os seus caracteres, não é? Como se voltasse ao estágio de encarnação e transmitisse, não é, de uma maneira bem acentuada naquele corpo uma série de características que são suas outrora de quando esteve encarnado. Entendido, gente? Possessão é isso. Possessão é essa intervenção drástica, dura, pela qual o espírito consegue momentaneamente tomar conta do corpo físico. Indago a vocês: podemos classificar isso no gênero da mediunidade? Sim ou não? Sim, Isto é um fenômeno mediúnico? Sim, é um fenômeno mediúnico. Por que que é um fenômeno mediúnico? Porque ao assim... Pois não, Janaína. Não, pode continuar. Pode participar, vamos lá. Não, pode continuar, depois eu falo. Só para completar, então, né? É um fenômeno mediúnico, porque por este meio, não é, intenso, o espírito está conseguindo se expressar no mundo físico, usando o possesso de intermediário nessa sua expressão no ambiente que é nosso. Então, toda vez que uma pessoa encarnada se coloca desta maneira, como intermediária da expressão e comunicação do espírito para o ambiente físico, para as outras pessoas, ele se coloca, pelo menos naquele estado, como um verdadeiro médium. E aí nós temos que entender que a possessão não é só aquela coisa ruim em que um espírito mau, um espírito impuro, como dito no Evangelho de Marcos, se apodera de um encarnado. Não é que a possessão, sendo uma espécie de fenômeno mediúnico, pode ter um outro curso, pode adquirir mesmo uma feição benéfica, um modo de exercitar, de exercer a mediunidade, para que vivos e mortos, encarnados e desencarnados, mantenham uma comunicação salutar de aprendizado, de apoio moral, de caridade recíproca. Não são só os maus espíritos os possessores, também podem ser bons espíritos, aqueles que assim se expressam na via mediúnica. Daí a Janaína ter dito no começo, acho que foi a Janaína, não é? Ou a Valéria,
disse, não, no nosso grupo mediúnico, nós temos irmãos que nos mostram essa característica quando estão comunicando. Não necessariamente tumultuando a mediúnica, não é mesmo? Não necessariamente perturbados, não necessariamente doentios, mas estão ali exercendo a mediunidade com essa condição de conseguirem emprestar, vamos colocar assim, emprestar o seu corpo físico para que dele se apodere momentaneamente, naquele momento, um desencarnado para trazer a sua mensagem, para se expressar com um determinado fim providencial àquele grupo espírita. Comentários? Rui, quando você traz a questão do ser momentâneo, né? Até mesmo quando a possessão ela é maléfica, ou seja, já é um espírito mau que atua como se estivesse substituindo o corpo físico da pessoa, também ela é momentânea, só que ela tem um outro caráter. Então, aquele exemplo que a Valéria citou, para mim, eu questiono, porque se a pessoa em si ficou muito tempo nessa atitude, talvez ali tenha uma outra coisa, mais questão física, né, neurológica, pode ser, né? Por isso que você falou que é importante a gente fazer uma análise muito profunda, checar direitinho, ver as possibilidades do que a doutrina traz a respeito desse fenômeno e se realmente é bem assim, né? Porque às vezes a gente faz logo uma previsão ali rápida e podemos nos equivocar. Não estou dizendo que ela, no caso, esteja equivocada, mas eu fazendo uma análise do que ela trouxe, eu questiono esse aspecto aí de ter ficado um certo tempo, né? Ou seja, fora do comum do fenômeno em si, seja mesmo ele sendo maléfico, né? De fato, nós precisamos observar criteriosamente. Agora, o tempo, né, conforme a relatividade do conceito, é de fato variável. Nós podemos observar nas páginas da Revista Espírita, e eu particularmente tenho no meu campo de experimentação casos concretos em que, de fato, por semanas e até mesmo por meses, a pessoa, não é, intercalava, não é, poucos momentos de lucidez com uma constância na segunda personalidade, o que é justamente o fator que leva à confusão em muita gente, de generalizar no outro campo, já no outro extremo, de que se trata de doença orgânica. Então, muito cuidado, porque às vezes a possessão ela fica tão forte quando ela é assim de autoria de espíritos maus, que subtrai a vontade, a manifestação consciente do doente, do possesso, por uma certa temporada. O que se quer dizer com momentânea é que isto não pode, não é, durar uma vida toda, isso não pode expulsar, como às vezes se coloca fantasiosamente, o espírito que encarnou naquele corpo, a ponto dele não poder voltar mais, de ficar perdido no mundo espiritual. Eu já vi coisa assim, não é, em filmes, ficções. Isto não procede, porque é intermitente. Ele vai oscilar momentos de lucidez com momentos de crise, e a crise pode ser intensa a ponto de mascarar, não é, a lucidez aparente. Então, quando chega perto daquela pessoa, aquela pessoa está realmente descaracterizada na sua expressão, e aí nós devemos entender, dialogando, tentando entrar no mundo dela,
sem cortá-la, como muitas vezes se faz, né? Cortá-la, eu digo assim, o que você está falando não tem sentido. Ei, volta, não faz isso, tá ficando maluco? Em vez de falar isso, se você der corda, como se diz, você vai ter oportunidade de ter conversações com essa pessoa, né, que pode estar possessa, e conversando com ela que você vai entender. Né? Poxa, depois dessas conversas todas, eu vi um conteúdo inteligente. Eu vi que tinha um rastro de leviandade, de perversidade. Eu vi que tinha um rastro de vingança naquele discurso, naquela fala. Né? Às vezes, quando você está sentenciando, não, é patologia orgânica, né? Aí chega e fala o possesso, eu não vou deixá-lo, eu já enganei todo mundo que isto aqui e ele é meu. Então, você tem que estar prestando atenção no discurso, fazer uma análise ponderada e continuada do que é dito para saber. Né? Tem lógica na terceira pessoa, dito isso, ele é meu, não vou deixá-lo, né? Ele é um fraco. Você tem que observar e para isso, para conversar, para analisar, não é que você vai, então, ter pistas se se trata de causa orgânica ou possessão espiritual. Tá, Lourdes? Pode ser uma coisa ou outra. Então, a gente precisa, não é, ainda que cogitando de hipóteses, é bipolaridade, é esquizofrenia ou é obsessão espiritual. A gente precisa parar para estudar antes de tomar nossas conclusões, tá? Espírito e matéria, eles estão interagindo o tempo todo. Por isso que a gente colocou, não é, como princípio que os espíritos interagem sobre a matéria, de modo que por trás de todo comportamento atípico, não é, anômalo, suspeito de um encarnado, nós precisamos entender que ali nós temos como possibilidade causa física e causa espiritual, e em muitos casos, gente, os dois juntos. Os dois juntos. Sim, porque os espíritos que desejam mal a uma pessoa, vendo-a doente, não é doente do juízo, como se diz, não é, com uma disfunção cerebral. O que esses espíritos vão fazer? Vão querer prejudicar ainda mais. Então, lá, exercendo o magnetismo, eles têm uma parcela de força para que a doença se instale, a doença piore. É preciso estar atento quanto a isso. Do outro lado, não é, em sendo uma possessão, essa possessão ela pode adquirir, não é, como consequência, efeito secundário, não é, um enfraquecimento do corpo, que vai resultar em doença. Então, quem não é louco pode ficar. Por quê? Porque um espírito atuando assim, como possessor, com grande constância, perturba o doente. Perturba o doente e pode fazer instalar, a partir dessa perturbação, certas doenças nos órgãos. Tá? Então a gente não pode ter também esse olhar muito absoluto. Ou é físico ou é espiritual. Não tem negócio. Não é assim, gente. São elementos que estão constantemente se relacionando. Então nós precisamos, né, fazer observação sem descartar as hipóteses e fazer o melhor para tratar ambas as forças. As forças do corpo físico, de acordo com as suas leis, né, tomando os princípios para revitalizá-lo, fazendo o tratamento médico, e quanto ao espiritual também, como vamos ver, tratar a obsessão, tratar a possessão, conforme a ciência espírita preconiza.
Tá? Então não vou dizer, olha, alguém foi diagnosticado com bipolaridade, então esse daí não é médium, ele jamais vai ter obsessão, possessão. Não é assim. Né? Uma pessoa, né, que pode ter um comportamento enquadrável como de bipolaridade, com carência de certos princípios da fisiologia orgânica, cerebral, neurológica, pode ainda ser portador de uma faculdade mediúnica. Então como é que nós vamos fazer? Não é, gente? Se a gente não pode ter essa facilidade de dizer não é, o espírito é convidado a observar, sabendo a interação que há entre os elementos físicos e espirituais. Em muitos casos, gente, quando prevalece o elemento espiritual, você aplica o conhecimento espírita e você vai ver que não resta mais nenhum sintoma de esquizofrenia, não resta mais nenhum sintoma de bipolaridade. Então, porque você matou a charada. O que nós tínhamos ali era apenas um médium inconsciente, mal orientado, que não tinha ainda experiência para lidar com a sua faculdade mediúnica. Era só isso. Era alguém que tinha a condição de ser portador de fenômeno mediúnico, que não sabia o que era mediunidade, que, impressionado com os sintomas, achou que era físico, mas devidamente orientado, conseguiu canalizar, né? Conseguiu desenvolver essa faculdade de tal modo a discipliná-la ou educá-la, como queiram, e tudo fica bem. Agora, se restar uma doença orgânica, o que vai acontecer? Vai persistir os sintomas. Tá? Então, não é fácil, não podemos generalizar. Existe a combinação de componentes espirituais e físicos. Desculpa se isto não atende, né, a uma necessidade nossa, assim, de um domínio cartesiano, matemático da coisa, mas em se tratando de psicologia, em se tratando de comportamento humano, não há senão uma complexidade que sugere prudência, que sugere análise e estudo da parte de todos nós. Mas voltando para a possessão, gente, a gente vai ter, então, essa condição de fazer uma análise e, com o tempo, observar que essa mudança de personalidade ela é revestida de uma inteligência comunicativa, que o discurso dessa outra personalidade vai fazer sentido como a revelação de um ser que ali se coloca naquele corpo físico, de modo intermitente e temporário. Ou seja, não vai durar a vida toda, não é? E nem consegue desapossar, desalojar o ser que foi encarnado ou reencarnado naquele corpo. Tudo bem, gente? Então é isso que a gente tem que ter em mente, conforme esse texto que destaco em A Gênese, no item 47. A possessão é esse fenômeno de comunicação mediúnica que se dá com a expressão do espírito sobre o corpo, sobre os órgãos do médium, né, do encarnado, né, que, por assim dizer, empresta o seu corpo, às vezes de bom grado, com um fim providencial, às vezes é contra a sua vontade, né, nesta situação, normalmente por violência, constrangimento de um espírito imperfeito, de um espírito mau. Tá? Mas vamos guardar isso como princípio. Ó. O tempo é relativo, mas jamais vai expulsar o encarnado. O tempo é relativo, né, mas nós podemos ter uma gravidade tal que por semanas, por meses até, a lucidez fica escassa. E quem fica falando, quem fica gesticulando, a maior parte do tempo é o possessor, né, que domina
e neutraliza a consciência, a manifestação da consciência do encarnado. Tá, gente? Então, vamos também deixar claro que a possessão, nesse sentido, né, como uma manifestação mediúnica, ela pode ser causada por um espírito bom ou por um espírito imperfeito. Então, bem formados os médiuns, nós vamos encontrar neles, em alguns deles, aqueles que possuem aptidão para a possessão como meio de comunicação mediúnica. E lá, durante a sessão espírita, durante a sessão mediúnica, vão voluntariamente entrar em transe, num estado de sonambulismo, que facilita pelo desprendimento, pela emancipação da sua alma, que um espírito desencarnado efetue a possessão para dar a sua comunicação àquele grupo. Isso é ruim? Não é ruim. Tem alguma coisa de doentio nisso? Não. Isso é obsessão? Isso é doença? Não. Tire isso da cabeça. Isso é uma intervenção, né, que acontece no campo da mediunidade e é excelente meio, sobretudo para confirmarmos a identidade daqueles que se comunicam. Não é? Para pessoas incrédulas, não é? A possessão é um meio providencial de convencimento, como eu coloquei na minha experiência no passado, não é? Poxa, eu não percebia um tanto quanto incrédulo, a ponto de me emocionar, chorar de emoção, por testemunhar pela primeira vez uma possessão e ver ali que os espíritos não são conversa fiada, que os espíritos existem, que os espíritos interagem e podem servir-se do médium dessa maneira. Como é que fica o médium? Fica desprendido. É para ter medo? Não. Muito cuidado nas famílias. Quando o fenômeno eclode, sem que a família tenha o estudo alicerçado na ciência espírita, porque gera medo, gera a suposição de que aquilo é uma maldição, de que aquilo é uma doença, que é algo pernicioso do qual se deve se livrar, inclusive socorrendo-se da casa espírita. A casa espírita, bem alicerçada nas obras fundamentais de Allan Kardec, vai dizer, não é, olha, isso não necessariamente é ruim. Você não necessariamente está doente. Como é que isso ocorre? Isso ocorre de uma maneira branda, só que de uma hora para outra, uma outra personalidade vem e dá uma série de conselhos morais, expressões de amor pela família. Ué, e por que você acha que isso é um problema? Porque assusta, parece que a pessoa desaparece naquele momento, tem outra personalidade, parece que é anormal, diz o familiar, não é? É anormal, então eu quero que o espiritismo afaste isso. Então, neste momento, volto a dizer, a casa espírita séria não vai tratar isso como uma doença e deve orientar as pessoas, deve orientar o médium, deve orientar a sua família sobre ter um bom curso para isso, um bom sentido, não é? Que deve-se aprender a exercitar. Olha, se nada de mal acontece, se nada de ruim é dito, se isso acontece com frequência, dando sempre lições instrutivas, boas, é que isto é a mediunidade que se deve aprender, não é, a administrar e da qual se pode fazer muito bem, auxiliar, consolar, esclarecer, como é próprio dessa intervenção dos espíritos, não é, no campo do círculo mediúnico bem instruído.
Tudo bem, gente? Então amanhã vocês podem exercer a mediunidade, se descobrirem como sonâmbulos, não é? Em cuja emancipação, não é? Pode ocorrer a possessão, sem nenhum caráter maléfico, sem nenhum susto. É só você aprender a conviver com isso. Entra em transe, cede o seu corpo de uma maneira caridosa para um irmão seu fazer um uso caritativo dele, dando a sua comunicação. Mas, como vivemos num mundo em que predomina uma população de espíritos ainda imperfeitos, a possessão de fato, como narrado em diversos trechos bíblicos, tanto do Velho como do Novo Testamento, como presente em diversas igrejas ainda hoje, porque não se trata de monopólio do espiritismo, relatam a possessão como proveniente, causada por espíritos maus, por espíritos imperfeitos. E é aí que a possessão requer o quê, gente? Tratamento. Tá? Requer tratamento, porque passa a ser uma doença. A pessoa não tem controle e passa, não é, a assumir condutas que lhe são prejudiciais em detrimento da sua vontade, manifestando o espírito possessor, não é, gestos de prejuízo, não é, não respeitando o livre-arbítrio, se metendo em tudo e ainda tentando ridicularizar, tentando prejudicar aos olhos da sociedade e contra em muitas situações a própria saúde, a segurança, o possesso. Né? Aí a possessão vira modalidade de doença, doença da alma, que nós vamos chamar de obsessão. Quando o espírito possessor ele é mau e ele prejudica o possesso na manifestação do fenômeno. Tá? Isso que Kardec nos coloca no capítulo 14, item 48 de A Gênese. Não é? Então, há diversos atos ridículos, há realmente violência, há uma série de situações constrangedoras que devemos, neste caso, imputar ao mau espírito que se apodera naquelas condições do possuído, do ser encarnado. Não é? Então, isto é uma das espécies mais graves de obsessão. Tá? Quando a possessão é decorrente da intervenção de maus espíritos, ela se caracteriza como uma doença que vamos enquadrar como de obsessão grave. O que é a obsessão? Kardec nos orienta, mais uma vez no capítulo 14, item 45, a obsessão é a ação persistente que o mal exerce sobre o indivíduo. Ok, gente? Toda vez que um espírito, malgrado o livre-arbítrio, a vontade do ser encarnado, atua de modo obstinado para constrangê-lo, para influenciá-lo, para dominar-lhe a vontade, se enquadra no conceito de obsessão. Então, a possessão que estamos estudando, de autoria de um espírito mau, se enquadra nesse conceito. Porque esse espírito, né, vai agir com essa obstinação no sentido de desrespeitar a autonomia do indivíduo, do encarnado. Vocês já estudaram sobre obsessão, nós podemos fazê-lo à luz do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Tem diferentes graus. Desde a obsessão simples, que é a menos grave, a mais
inofensiva, que é quando o próprio ser encarnado ele consegue perceber que há um espírito tentando soprar ideias, tentando convencê-lo, tentando constrangê-lo a determinadas decisões e atitudes. Há casos mais sérios, como a fascinação, que é aquela obsessão em que o espírito que deseja dominar o encarnado ilude-o sobre a sua intenção, sobre a sua identidade espiritual. Ele convence o médium de que quer o bem, ele fala coisas aparentemente boas, ele quer dar conselho, ele se diz bom, mas ele está fingindo e tentando manipular psicologicamente o encarnado, o grupo e até mesmo, em algumas situações, o movimento espírita todo. Não é por outro motivo, senão de uma fascinação, que muitos grupos espíritas abandonaram o Livro dos Médiuns, capítulo 25, e deixaram de fazer evocação nas reuniões mediúnicas. Fruto de uma fascinação que acabou implantando esse entendimento. Um espírito supostamente bondoso disse, convenceu toda uma coletividade que a evocação era um ensino defasado de Kardec, que era próprio de missionários, que ninguém teria que se preocupar com isto hoje em dia. Então, isto é obra de fascinação, uma modalidade de obsessão, ao lado da obsessão simples, e temos ainda a subjugação. A subjugação moral, uma perturbação na mente, com uma poderosa influência sobre as nossas escolhas, o pensamento martelando dentro de nós, de origem dos espíritos, acaba nos convencendo a cair em tentação, a fazer coisas que são, numa lucidez mais vigorosa, são coisas prejudiciais, ridículas, coisas lesivas a nós mesmos e aos outros. E existe a subjugação moral, a subjugação material, física ou corporal, em que o espírito consegue exercer sua influência sobre um ou alguns órgãos do corpo físico, e no patamar máximo existe aquela possessão que estamos estudando, a possessão obsessiva, como forma de obsessão gravíssima. Diferença entre obsessão e possessão. Chegamos, enfim, não é, gente? No ponto, né? Então, nas outras modalidades de obsessão, o que acontece? O espírito atua apenas pelo magnetismo. Ele atua exteriormente, como diz Kardec. Ele, do seu perispírito, irradia uma força necessária para alcançar o perispírito do ser encarnado e nele provocar a transmissão de ideias. E a comunicação mediúnica acontece. Então, a obsessão menos grave, a obsessão simples, a obsessão por meio de fascinação, subjugação, ocorre dessa maneira, por uma atuação magnética. O espírito, pelo pensamento, comanda os seus fluidos, que vão comandar o fluido do médium e gerar efeitos. Já na possessão, o espírito vai além, age magneticamente, mas pelo magnetismo ele toma conta dos órgãos do corpo físico do encarnado. Ele consegue chegar ao cérebro, do cérebro vai ao sistema nervoso periférico, atua sobre o sistema músculo-esquelético, movimenta as mãos, movimenta as pernas, movimenta o aparelho fonador, faz tudo que ele queira, como se aquele corpo fosse dele. Não é? Então, este
é o perfil da possessão. O espírito, então, age como se estivesse, né, realmente dentro daquele corpo, como aquele corpo se tornasse momentaneamente seu. E é essa a diferença fundamental. Janaína, não sei se eu falei demais e o meu tempo está esgotado, mas eu gostaria de abrir para a colocação de vocês, sem me estender mais. Tá ótimo. Quem desejar fazer alguma pergunta, aproveite que já estamos em momentos finais. Talvez um aspecto que não colocamos seja do tratamento, mas eu acredito que deverá ocorrer uma outra aula para especificamente tratar dos tratamentos à obsessão. Mas, como eu disse, nós já no começo, a Janaína completou, é por meio do magnetismo, mas, além do magnetismo, é preciso uma atuação moral sobre o possessor e sobre o possuído, porque eles estão numa afinidade, né, prejudicial naquele momento. Os maus pensamentos é que nos tornam vulneráveis às obsessões, nos colocando em sintonia com os maus espíritos, que assim exercem sua força magnética e acabam se apoderando, no primeiro momento, da nossa mente, dos nossos pensamentos, e no segundo momento, se não tratarmos, pode chegar até o ponto de uma possessão. Então, nós devemos vigiar a qualidade dos nossos pensamentos. A mesma coisa em relação ao possessor, é um espírito mau que está entregue às más obras. Ele entende que existe algum sentido, algum prazer em ficar prejudicando o encarnado. O que a gente tem que fazer? Além de empregar força magnética, tem que orar por esse espírito, tem que dialogar com esse espírito, evocá-lo e chamá-lo à razão, considerando os princípios morais que o Espiritismo ensina, que não são outros, senão aqueles que Jesus ensinou. Senhor espírito mau, o senhor está praticando a maldade que vai voltar contra você. Você, assim, né, se condena à infelicidade. Perceba que fazendo mal aos outros, você só, né, adia a sua própria felicidade. Nós precisamos esclarecer, instruir o espírito possessor. E cada um de nós pode fazer isso mentalmente. Não precisa ir para uma sessão mediúnica. Todos nós sabemos orar, fazer preces. Então, este, em síntese, é o remédio. Parece simples, né? Mas Nem tanto, né? Muitas das vezes não é bem assim, né? Nós desconhecemos, né, o poder da nossa vontade e dos nossos pensamentos, e se a gente realmente não tiver uma disciplina, um bom entendimento, a gente pode cair em armadilhas aí muito fáceis, né? Como até foi dito ali na página de ambientação, que era voltada para os médiuns, mas também serve para as demais pessoas, né? Exatamente. Nós somos um tanto quanto indisciplinados, principiantes, não é, nesse domínio dos pensamentos, e ele é fundamental para ter ascendência sobre os maus espíritos, ele é fundamental para ativar o magnetismo, não é? Um magnetismo que tem tanto mais força quanto for o pensamento coletivo, em comunhão, não é, em torno de bons propósitos, porque os espíritos vêm se somar, não é, multiplicando a força magnética, mas, na verdade, é uma questão moral. É uma questão moral. Porque, na maior parte do tempo, nós estamos com a porta larga, aberta, a tudo aquilo que se afiniza aos maus espíritos. Exatamente. Mais algumas observações, Rui? E se também o público quiser perguntar, aproveitem, que acredito que já esteja no final, né? Fiquem à vontade, eu não quero falar mais nada, não, que eu já falei muito. Gostaria de realmente agora ouvi-los, assim, se vocês tiverem algum tipo de questionamento. É pelo questionamento que a gente se instrui, né? Que a gente se aprofunda e consegue
conhecer mais. Porque o estudo sobre a possessão é uma coisa assim, para alguns, essa informação é uma coisa nova, vamos dizer assim, né? Sempre se trabalhou com a questão dos 3 tipos de obsessões, né? E poucas vezes as pessoas aprofundaram sobre a possessão, que ela tem os 2 aspectos, né? O maléfico e o benéfico. E aí, assim, faz com que as pessoas pensem muito e até esses pensamentos elas fiquem ali nas reflexões, né? E assim nós vamos desenvolvendo a melhor maneira de ajudar nossos semelhantes, porque muitas das vezes o trabalhador espírita, né, participa das atividades da casa espírita, por falta dessa reflexão, não sabe como acolher, como receber os amigos que chegam em crise, né, possessiva. Exato. Nós vimos que precisamos atuar para abrandar a crise, nós vimos que nós precisamos analisar antes de definir as conclusões, nós vimos, não é, que a prece é um instrumento valioso, e tudo isso é motivo realmente para um estudo preparatório, para quando estivermos lá na emergência, não é, da casa espírita, nós sabemos como proceder com tranquilidade. Não é? É como se tivesse ali um casal brigado, numa crise possessiva, e você vai ter que fazer a conciliação. E para isso, usando o seu coração. Apaziguar os ânimos, né? Exatamente. Boa, bom resumo. Exatamente. Bom, o pessoal está calado, né? Matheus está colocando aí, ó, tema super legal de estudar. Gratidão por compartilhar conosco, o companheiro Rui. Gratidão minha, Matheus, pela companhia de vocês, pelo convite que me foi feito para estar aqui. E vamos estudar, não é, gente? Isso. Continuemos no nosso curso, que só assim nós vamos conseguir nos aprimorar e, ao mesmo tempo, ajudar neste mundo em que fomos chamados a deixar também uma contribuição, né, o nosso tijolinho na obra, em prol dos nossos semelhantes, em prol do melhoramento da sociedade. Exato. Sandrinha, com a palavra você, que está dirigindo. Tá bom. Obrigado, Rui. Muito bom o seu estudo. Nós te agradecemos muito, tá? Na próxima semana, no dia 5/9, nós vamos falar sobre a superioridade da natureza de Jesus Cristo. E o nosso expositor vai ser o Eduardo Henrique. Tá? Vamos aproveitar agora para fazer nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito lhe agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, porque somente com o estudo conseguimos mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, trabalhar nossos medos e assim melhorar nossas ideias, nossas emoções, a nossa moral, para continuarmos nossa caminhada em busca do bem. Amigos espirituais, desta casa de amor, de luz e de caridade, fiquem ao nosso lado, nos protegendo e confortando, e estimulando a positividade nesses momentos tão difíceis e sofridos que estamos vivenciando, principalmente no nosso Estado, que além da nossa pandemia, ainda temos essa corrupção no governo. Tenhamos esperança que tempos melhores virão. Que assim seja. Que assim seja para o Rio e para o Amazonas. Muito obrigado, queridos. Exato. Obrigado, Rui, por mais um momento de estudo, de reflexão. Muito bom mesmo. Eu que agradeço. Abraços a todos. Abraço.